quando David Chang ouviu pela primeira vez as vozes altas vindas da casa dos vizinhos, nem sequer virou a cabeça na direção deles. Simplesmente aumentou o volume da partida de hóquei na televisão e tentou não pensar no que estava acontecendo lá. Mark e Chloe moravam ao lado já há vários meses e às vezes havia discussões entre eles. Nada de incomum. Mas desta vez foi diferente. As vozes ficaram mais altas, mais agudas, e em poucos minutos David ouviu claramente o grito de Chloe, tão penetrante que ele se sentiu desconfortável. Quase imediatamente após o grito, seguiu-se um golpe forte, semelhante à queda de um móvel. Por um momento ele ficou imóvel. Era óbvio que a situação estava saindo de controle, mas David convenceu-se de que não deveria se intrometer. Aumentou ainda mais o volume da televisão, tentando abafar a ansiedade e voltar ao jogo. Durante as horas seguintes, o barulho da casa vizinha ora aumentava, ora diminuía. David já começava a se acalmar, decidindo que tudo estava se arranjando gradualmente por si só. Mas perto da meia-noite ele ouviu novamente a voz de Chloe. Curta, brusca, interrompida no meio. E então veio um silêncio absoluto que lhe pareceu mais inquietante do que todos os sons anteriores. Compreendendo que havia acontecido algo grave, David desligou o som da televisão, pegou seu telefone e discou 911. Ele ainda não sabia que sua ligação seria o primeiro passo para uma investigação que revelaria a verdadeira história daquela noite na casa de Mark e Chloe. Antes daquela noite, Mark e Chloe pareciam o casal feliz mais comum. Pelo menos era isso que diziam seus vizinhos. Os policiais que chegaram ao local da chamada também não conseguiam entender a princípio como um escândalo tão barulhento pôde ocorrer numa casa que de fora parecia ideal. Quando Mark e Chloe se mudaram pela primeira vez para Aspen Woods em agosto de 2022, rapidamente se tornaram assunto de conversa entre os moradores locais. Um jovem casal, ele com 28 anos, ela com 26. Mark era um arquiteto promissor que recentemente começava a receber boas encomendas. E Chloe era florista, cujas composições frequentemente decoravam casamentos e eventos locais. Para os vizinhos, eles pareciam pessoas que tinham tudo em ordem. Prosperidade, carreira, belos sorrisos nos rostos. Todas as manhãs, Mark saía para correr, sorrindo e cumprimentando os vizinhos. E Chloe geralmente cuidava do jardim em frente à casa. Às vezes até presenteava as vizinhas com buquês sem motivo especial. Uma família do outro lado da rua mais tarde descreveu aos investigadores que nunca os tinha visto sequer ligeiramente irritados um com o outro. Tudo parecia tão tranquilo e harmonioso que alguns vizinhos até sentiam uma leve inveja. A casa, comprada pelo casal há menos de um ano, rapidamente se tornou uma das mais bem cuidadas da rua. Mark projetou ele mesmo o quintal, e Chloe plantou flores no jardim da frente como se estivesse se preparando para um concurso de jardinagem. Mas por trás dessa fachada cuidada escondia-se uma realidade completamente diferente. Mais tarde, a polícia encontraria documentos mostrando outro lado de sua vida em comum. Seriam descobertas contas não pagas e extratos de crédito que Chloe ocultava cuidadosamente de Mark. Os vizinhos não sabiam nada disso. Para eles, o casal continuava exemplar. Os policiais ficariam ainda mais surpresos quando descobrissem a mala de Mark junto à porta de entrada. Ele evidentemente se preparava para deixar a casa, e não era uma viagem turística ou viagem de negócios. As coisas estavam arrumadas como se ele não planejasse retornar. A imagem de uma vida perfeita desmoronava pedaço por pedaço com cada novo documento, cada novo testemunho. Muito em breve ficou claro que a noite de 15 de março não foi um acidente, mas o resultado de um longo acúmulo de problemas ocultos aos olhos alheios. Enquanto a viatura policial se aproximava da casa silenciosa, os oficiais de polícia estavam certos de que enfrentariam uma briga doméstica comum. Mas poucos minutos após a chegada, compreenderam que tudo era muito mais grave. Aquela noite mudou não apenas sua percepção de Mark e Chloe, mas também o próprio bairro, onde as pessoas estavam acostumadas a pensar que o vizinho sempre estava bem. Quando os oficiais chegaram à casa de Mark e Chloe, tudo parecia suspeitosamente silencioso e tranquilo. Os patrulheiros saíram do carro, examinaram o quintal cuidado e se aproximaram cautelosamente da porta de entrada. A porta estava fechada, mas quando o oficial Jefferson a empurrou levemente, ela se abriu sem resistência para dentro.
Imediatamente ficou claro que atrás dela escondia-se um quadro completamente diferente. Aquele que os vizinhos nunca viram e nem sequer podiam imaginar. A primeira coisa que chamou a atenção da polícia foi a desordem na entrada e na sala de estar. Uma mesa de centro virada, revistas e objetos decorativos espalhados, um abajur caído. Tinha-se a impressão de que houve uma luta séria ou uma briga. Mas enquanto os oficiais examinavam o primeiro andar, ficou evidente que o mais importante acontecera em cima, no segundo andar da casa. Ao subir as escadas, o oficial Jefferson foi o primeiro a ver uma porta aberta que dava para o quarto. No chão, ao lado da cama, estava Mark. Ele estava imóvel. E mesmo um olhar rápido dos oficiais permitiu compreender que já era impossível ajudá-lo. Mais tarde, no relatório oficial, os médicos legistas confirmariam. Mark recebeu mais de 20 ferimentos de faca. Os investigadores registraram cuidadosamente que ao redor do lugar onde Mark estava havia muitos pequenos detalhes indicando as tentativas do homem de se defender. Uma cadeira virada, roupas rasgadas e vários pertences pessoais espalhados. Ao mesmo tempo, no primeiro andar, outro oficial, Sanders, encontrou Chloe. Ela estava sentada no chão num canto da sala de estar, apoiada na parede com sinais evidentes de choque. Em seus braços e ombros havia pequenos cortes superficiais que já tinham secado. Ela parecia desorientada, mas começou a falar imediatamente quando o policial se aproximou dela. Em sua voz notava-se o pânico, mas as palavras soavam claras. Chloe contou aos policiais que a noite começou de maneira completamente normal. Aproximadamente às 8 horas, quando ela e Mark estavam em casa, de repente ouviu-se o barulho de uma janela quebrada, e 2 homens desconhecidos invadiram a casa. Usavam máscaras nos rostos e ela não conseguia distinguir nenhum detalhe. Ela afirmou que os ladrões os amarraram e durante várias horas exigiram dinheiro, ameaçando e intimidando. Ela repetia que não podiam fazer nada, pois simplesmente não havia dinheiro em espécie na casa. Segundo as palavras de Chloe, os homens se comportavam agressivamente e não queriam ouvir nenhuma desculpa. Em algum momento, a situação saiu de controle e um dos ladrões atacou Mark. A própria Chloe conseguiu milagrosamente permanecer viva e se libertar depois que os malfeitores deixaram a casa. Os policiais anotaram seu depoimento registrando cuidadosamente cada palavra. A história soava aterrorizante e ao mesmo tempo estranha. Havia efetivamente muitos sinais de arrombamento e luta, mas no exame inicial, algo pareceu suspeito aos oficiais. Por exemplo, notaram que objetos de valor, eletrônicos, joias, relógios, permaneceram intocados. Isso não coincidia totalmente com o cenário típico de um roubo. Não obstante, oficialmente foi registrada a primeira versão do ocorrido. Um ataque com o propósito de roubo, como resultado do qual Mark foi assassinado por desconhecidos e Chloe foi ferida e milagrosamente permaneceu viva. Os policiais ainda não sabiam que muito em breve essa versão começaria a desmoronar rapidamente e as provas encontradas os forçariam a ver os acontecimentos da noite de um ângulo completamente diferente. A versão de Chloe sobre o ataque de desconhecidos parecia suficientemente convincente para ser levada a sério inicialmente. No entanto, os detetives que chegaram ao local dos acontecimentos 1 hora depois dos patrulheiros sentiram imediatamente que algo não batia ali. Em tais casos, a primeira coisa a qual se presta atenção são os sinais de entrada e as possíveis provas deixadas pelos atacantes. Foi precisamente isso que os criminalistas começaram a verificar em primeiro lugar. A casa foi cuidadosamente examinada por uma equipe de criminalistas sob a direção do detetive Michael Turner. Eles começaram com uma verificação minuciosa da porta de entrada e das janelas do primeiro andar, tentando encontrar quaisquer sinais de arrombamento. A porta estava intacta. A fechadura funcionava corretamente, e isso imediatamente despertou suspeitas nos policiais, pois, segundo as palavras de Chloe, os atacantes invadiram precisamente pela janela da sala de estar. Nesse caso, deveriam ter ficado sinais evidentes de entrada. Quando os criminalistas começaram a examinar as janelas mais detalhadamente, sua atenção foi atraída por uma janela quebrada à esquerda da entrada principal. Os oficiais verificaram cuidadosamente a moldura da janela e o peitoril em busca de impressões digitais, de sapatos e possíveis sinais que os visitantes maliciosos pudessem ter deixado. No entanto,
Surpreendentemente, não foram descobertas impressões estranhas, nem na moldura, nem nos fragmentos de vidro quebrado. Isso levantou as primeiras questões sérias ao depoimento de Chloe, pois, segundo suas palavras, os homens passaram cerca de 4 horas na casa, o que significava que pelo menos alguns sinais deveriam ter ficado. Os criminalistas decidiram ampliar a área de busca e começaram a investigar o território ao redor da janela. Nesse momento, o perito que examinava o perímetro exterior da casa notou um detalhe importante que imediatamente relatou ao detetive Turner. Os fragmentos de vidro quebrado não estavam dentro da sala de estar como deveria ser com um impacto externo, mas ao contrário, do lado de fora, diretamente sobre o gramado cuidado em frente à casa. O especialista em criminalística Michael Lewis registrou essa importante descoberta e fez várias fotografias. Após um estudo minucioso do padrão de danos, chegou a uma conclusão inequívoca. O golpe foi dado de dentro do ambiente. Isso significava que a janela foi quebrada não por malfeitores de fora, mas por alguém que já estava dentro da casa. Essa descoberta mudou radicalmente a direção da investigação. Todo o cenário que Chloe descrevia ficou em dúvida. Os criminalistas verificaram mais uma vez o perímetro e não encontraram o menor sinal de presença de pessoas estranhas. Nem impressões de sapatos no chão, nem sinais de luvas ou roupas no peitoril. Turner ouviu atentamente o relatório do criminalista e olhou em silêncio ao redor. Seu olhar captou outro fato estranho. Dentro da sala de estar havia equipamentos caros, um computador, vários objetos valiosos de decoração interior que estavam claramente à vista. Tudo isso permaneceu completamente intocado, embora Chloe afirmasse que os malfeitores exigiam dinheiro e se comportavam agressivamente. A polícia começou a entender que enfrentava uma situação completamente diferente da que esperavam ver, partindo das palavras da única testemunha. Começaram mais uma vez, já com outro olhar, a examinar o local dos acontecimentos, a registrar e comparar cada detalhe. O próprio fato da janela quebrada, com fragmentos do lado de fora, agora parecia não simplesmente uma prova, mas a principal contradição na versão de Chloe. O detetive Turner compreendeu que tinha diante de si uma tarefa muito mais complexa. Entender por que a mulher, que evidentemente estava na casa no momento da tragédia, dava um depoimento que não coincidia com os fatos evidentes. Uma coisa estava clara. O relato de Chloe começou a desmoronar já nas primeiras horas após o início da investigação, e a janela quebrada de dentro tornou-se o primeiro passo no caminho para a revelação da verdade sobre o que realmente aconteceu na noite de 15 de março no tranquilo subúrbio de Aspen Woods. Quando a versão de Chloe sobre o ataque de desconhecidos começou a desmoronar, os detetives tiveram que parar e reconsiderar a situação. Em tais casos, a investigação age segundo uma metodologia claramente estabelecida. Primeiro verificam a possibilidade de invasão e, quando os fatos não confirmam isso, os policiais voltam sua atenção para quem já estava dentro. Era precisamente esse cenário que agora se desenrolava na casa de Mark e Chloe. Embora à primeira vista parecesse que foi uma tragédia causada por intervenção externa, Chloe, até então percebida pelos policiais exclusivamente como testemunha, tornou-se a primeira sobre quem caiu o olhar dos investigadores. Nem sequer se tratava de como ela se comportou durante a primeira conversa com os patrulheiros, mas sim de que seu relato evidentemente contradizia as provas encontradas. No local não foi descoberto nem um único sinal que pudesse pertencer a alguém estranho. Nem impressões de sapatos, nem impressões digitais em maçanetas de portas e móveis. Isso parecia estranho e suspeito, especialmente depois de suas afirmações sobre a longa presença de 2 desconhecidos na casa. O detetive Michael Turner deu instruções a seus colegas para examinar mais uma vez cuidadosamente a casa. Os criminalistas usaram equipamento especial que permitia detectar até os sinais mais insignificantes. E novamente o resultado foi nulo. Não havia sinais estranhos na casa, e isso significava apenas uma coisa. O evento ocorreu exclusivamente entre aqueles que viviam constantemente ali, entre Mark e Chloe. Agora já era evidente que a polícia não tinha outra opção senão estudar mais detalhadamente as circunstâncias da vida deste casal. E o primeiro passo foi a observação atenta da própria Chloe. Os policiais registravam cada uma de suas palavras, anotavam suas reações às perguntas
Procuravam quaisquer sinais de mentira ou nervosismo. É interessante que a própria Chloe se comportava relativamente calma, repetindo o relato quase palavra por palavra, como se o tivesse memorizado de antemão. Mas além de seu comportamento, os investigadores precisavam encontrar confirmações ou refutações físicas de suas palavras. E foi nesse momento que um dos oficiais fez uma descoberta importante. Junto à porta de entrada, diretamente na entrada, havia uma mala masculina meio arrumada. A mala parecia ter sido feita rápida e descuidadamente. Dentro havia roupas, documentos, cartões bancários e artigos de primeira necessidade. O passaporte pertencia a Mark, e pelo conjunto de coisas ficou imediatamente claro. Ele se preparava para deixar a casa por muito tempo, se não para sempre. Os policiais fotografaram imediatamente a descoberta e começaram a elaborar um quadro preliminar. A mala significava que na noite daquele dia Mark se preparava para ir embora. Ele evidentemente se preparava para ir embora secretamente, rapidamente. E talvez foi precisamente isso que se tornou a causa do conflito que o vizinho David Chen ouviu várias horas antes. Essa descoberta mudou completamente a direção da investigação. Agora a única suspeita podia ser Chloe, porque ninguém mais podia conhecer os planos de Mark melhor do que ela. O detetive Turner imediatamente solicitou informações sobre a vida pessoal do casal, os assuntos financeiros e os relacionamentos dentro da família. Ele supôs que Mark tinha uma razão séria para ir embora, e foi precisamente essa decisão que pôde provocar os acontecimentos que a polícia agora tentava desemaranhar. Os investigadores começaram a refletir sobre os motivos. Por que um arquiteto bem-sucedido, vivendo numa casa bem cuidada e, segundo todos os vizinhos, num casamento feliz, decide repentinamente deixar tudo e ir embora sem avisar ninguém? A mala não era simplesmente uma prova. Tornou-se a chave que podia abrir um lado completamente diferente da vida deste casal, oculto por trás da fachada de sorrisos e cumprimentos aos vizinhos. A partir desse momento, o foco da investigação se transferiu completamente para Chloe. Agora sua versão começou a parecer não apenas estranha, mas também duvidosa. A polícia tinha um objeto concreto de suspeita. E junto com ele a compreensão de que por trás dessa história escondia-se algo muito maior do que uma briga familiar ou um conflito acidental. A razão pela qual Mark se preparava para ir embora deveria lançar luz sobre os verdadeiros acontecimentos daquela noite, que até agora tinham sido cuidadosamente ocultados por trás da fachada cuidada de uma casa próspera no tranquilo subúrbio de Aspen Woods. Quanto mais atentamente os policiais estudavam as circunstâncias deste caso, mais fatos começavam a falar contra a versão que Chloe contou. Agora a investigação tinha em mãos dois detalhes importantes que podiam definitivamente destruir seu relato sobre o ataque de dois desconhecidos. Esses detalhes, à primeira vista insignificantes, revelavam um quadro completamente diferente daquela noite. O primeiro deles era aquela famosa mala descoberta junto à porta de entrada. Os investigadores documentaram detalhadamente seu conteúdo. Dentro estava o passaporte de Mark, vários conjuntos de roupas, um carregador de telefone, pertences pessoais e artigos de higiene. As coisas estavam guardadas às pressas, mas era completamente óbvio que não eram destinadas a uma viagem de curta duração. Normalmente, ao se preparar para férias ou uma viagem de negócios, uma pessoa não leva consigo absolutamente tudo o necessário para a vida cotidiana. Mark, evidentemente, planejava uma partida por muito tempo, e possivelmente até para sempre. Os detetives imediatamente começaram a estudar cuidadosamente cada artigo. O passaporte e os cartões bancários são os artigos que usualmente se tomam ao preparar uma partida definitiva. Também dentro encontraram alguns documentos importantes e dinheiro em espécie, que não teriam sido necessários numa viagem curta habitual por negócios. Essa mala claramente dizia aos policiais: Mark se preparava não simplesmente para ir embora, ele se preparava para começar uma nova vida longe desta casa, na qual, aparentemente, tinha tudo o necessário para a felicidade. Agora que o motivo da partida de Mark se tornou evidente, os oficiais se voltaram para o segundo detalhe importante: a natureza dos ferimentos de Chloe. Ela afirmava que os recebeu durante a luta com os atacantes, mas o médico legista que a examinou imediatamente após chegar ao local elaborou uma conclusão completamente diferente. O relatório oficial indicava que todos os cortes em seus braços e ombros eram superficiais e não representavam perigo para a vida.
Tinham sido feitos com cuidado, com cautela, e pareciam mais uma tentativa de criar a aparência de uma luta do que danos reais que normalmente se recebem num confronto com criminosos agressivos. Além disso, os peritos notaram outro detalhe importante. Nas roupas e na pele de Chloe estavam ausentes os sinais de luta que usualmente ficam em tais situações. Nem arranhões, nem hematomas, que deveriam ter aparecido como resultado da defesa contra um ataque. As feridas eram limpas e claramente localizadas em lugares que uma pessoa pode facilmente alcançar por si mesma. Isso inquietou muitos investigadores, pois novamente refutava seu relato sobre as ações violentas de desconhecidos. O grupo investigador comparou cuidadosamente essas duas descobertas com o depoimento inicial de Chloe. Tudo junto se compunha numa história completamente diferente. Não um ataque externo, mas um conflito interno no qual estiveram presentes apenas duas pessoas, a própria Chloe e seu marido Mark. A mala mostrava que Mark se preparava para ir embora para sempre, e a natureza das feridas nos braços da mulher falava de uma tentativa de ocultar a verdade sobre o ocorrido. Agora os investigadores estavam certos. Não havia atacantes reais na casa. Em vez disso, os acontecimentos se desenrolaram segundo um cenário completamente diferente. A versão de Chloe a cada hora se tornava menos convincente. Cada novo detalhe refutava suas palavras e indicava que a mulher podia não apenas conhecer a verdade, mas também tentava ocultá-la cuidadosamente. Ao fim das primeiras 24 horas de investigação, já nenhum dos policiais duvidava de que por trás dessa história havia muito mais do que um conflito familiar ou uma tentativa de roubo. Agora deviam entender os motivos que levaram Chloe a inventar um cenário tão cruel e a desempenhar o papel de vítima. A mala de Mark e a natureza de suas feridas mostravam claramente que o conflito ocorreu dentro de casa. E a chave para sua compreensão encontrava-se profundamente nas relações do casal. A tarefa seguinte da investigação era ainda mais difícil. Era necessário entender as causas deste conflito, revelar os segredos que levaram ao desfecho trágico e saber por que Mark decidiu tão urgentemente deixar a mulher com quem, segundo a opinião dos outros, era bastante feliz. O motivo agora se tornou a questão principal, e foi precisamente nisso que os detetives decidiram concentrar todas as suas forças nos próximos dias. Depois que os investigadores começaram a estudar mais profundamente as circunstâncias do caso e a analisar cuidadosamente as provas disponíveis, o comportamento de Chloe tornou-se outro fator que suscitava sérias dúvidas sobre seu relato. Ao que parece, uma pessoa que tivesse vivido tal evento deveria comportar-se de maneira completamente diferente. Normalmente, a única testemunha coopera ativamente com a investigação, tenta lembrar todos os detalhes, descreve detalhadamente os malfeitores, mesmo que as lembranças sejam fragmentárias e traumáticas. Mas Chloe comportava-se de maneira completamente diferente. Nos protocolos elaborados pelos detetives após as primeiras conversas com ela, ficou registrado que as respostas de Chloe eram surpreendentemente vagas e inconsistentes. Ela se confundia constantemente nos detalhes. Por exemplo, primeiro afirmou que os atacantes eram de estatura alta e constituição robusta, e mais tarde já não podia descrever exatamente suas figuras, estatura ou mesmo a cor de suas roupas. Quando lhe pediram que contasse como exatamente eles entraram na casa, suas explicações soavam inseguras e confusas. Ela disse que ouviu o som do vidro, mas mais tarde não pôde especificar de onde exatamente veio esse som. Os detetives também notaram nos protocolos que, aos pedidos de descrever detalhadamente as ações dos atacantes, Chloe respondia com frases gerais ou começava a repetir o que já tinha dito antes, praticamente palavra por palavra, como se tentasse memorizar um texto preparado de antemão. O estado emocional de Chloe também era instável, mas não exatamente como o que costumam ter as vítimas de incidentes similares. O detetive Michael Turner indicou em suas notas que a mulher caía periodicamente num estado de forte ansiedade, após o qual se acalmava súbita e bruscamente e começava a falar mais calmamente e distantemente. Às vezes parecia que ela controlava completamente a situação. Seguia atentamente que perguntas lhe faziam e como formulava as respostas. Em outros momentos, de repente, começava a chorar, mas como se tentasse mostrar emoções em vez de experimentá-las realmente. Esse fato imediatamente atraiu a atenção do psicólogo da polícia,
que notou que seu comportamento parecia atípico para uma pessoa que sinceramente viveu um evento tão traumático. Também foi indicado nos relatórios policiais que Chloe evitava a todo custo o contato visual com os detetives quando eles começavam a fazer perguntas sobre as relações pessoais com Mark ou sobre seus planos de ir embora. Ela desviava o olhar ou começava a ajustar nervosamente suas roupas, como se tentasse ganhar tempo adicional para formular outra resposta. Os policiais notaram ainda que ela demonstrava uma prudência notável quando a conversa tocava questões financeiras, evadindo as respostas e repetindo que disso se ocupava exclusivamente Mark, e que ela não sabia nada sobre seus planos ou a situação financeira da família. Durante o primeiro dia de comunicação com a investigação, Chloe mudou várias vezes o tom da conversa. Pela manhã parecia perdida e assustada. Ao meio-dia tornava-se bruscamente irritável e reservada. E à noite, suas respostas adquiriram um caráter extremamente cauteloso e contido. Os investigadores registraram que após cada nova conversa, suas respostas se tornavam cada vez mais fechadas e monossilábicas. Tinha-se a impressão de que Chloe simplesmente queria terminar essas conversas o mais rápido possível, sem revelar nenhuma informação nova. 24 horas após o início da investigação, quando o detetive Turner marcou outro interrogatório, ocorreu uma reviravolta inesperada. Chloe recusou-se completamente a conversar com a investigação e declarou que só se comunicaria com os detetives na presença de um advogado. Ela tomou essa decisão repentina e bastante categoricamente, sem explicar as razões. Já no dia seguinte, seu representante informou oficialmente aos policiais que doravante sua cliente não faria nenhuma declaração sem apoio jurídico. Essa reviravolta dos acontecimentos tornou-se um obstáculo sério para a investigação, pois qualquer tentativa posterior de obter dela depoimentos diretamente ficou bloqueada. Agora os detetives precisavam mudar completamente a tática de investigação e buscar novas fontes de informação. Começaram a interrogar vizinhos, amigos, familiares do casal, a verificar chamadas telefônicas, correspondências, documentos financeiros, tudo o que pudesse lançar luz sobre as verdadeiras razões do comportamento de Chloe e do conflito com Mark. A recusa de Chloe em cooperar significava apenas uma coisa. Ela sentiu que a polícia se aproximava muito perto da revelação da verdade. Esse passo não apenas confirmou as dúvidas dos detetives, mas também mostrou que por trás de toda essa história escondia-se algo mais profundo e complexo do que uma simples briga familiar ou um evento acidental. Agora os investigadores entendiam que a resposta precisava ser procurada não nos depoimentos da única sobrevivente, mas em seu passado e nas circunstâncias ocultas de todos da vida do casal. Os investigadores entendiam que a recusa de Chloe em continuar as conversas com a investigação complicava consideravelmente sua tarefa. No entanto, também sabiam que em casos similares, frequentemente a fonte de informação mais valiosa acaba sendo não os próprios participantes dos acontecimentos, mas seus próximos, pessoas de seu entorno. Foi precisamente por essa razão que os detetives começaram metodicamente a estudar o círculo de relações de Mark e Chloe. Queriam entender a quem mais Mark pôde ter contado sobre suas intenções e se havia alguém em quem confiasse plenamente e pudesse compartilhar suas preocupações naquela mesma noite. Não foi preciso procurar muito. Já no segundo dia após o incidente, a irmã de Mark, Emma, entrou em contato com a polícia. Seu aparecimento na investigação foi um verdadeiro avanço. Foi precisamente seu depoimento que se revelou tão importante que praticamente mudou completamente o curso do caso e forçou os investigadores a ver o ocorrido de um ângulo completamente diferente. Emma chegou à delegacia voluntariamente e aceitou imediatamente conversar com o detetive Michael Turner. Durante a conversa, estava visivelmente perturbada. Parou várias vezes tentando se recompor, mas ainda assim deu um depoimento detalhado e coerente que revelou os detalhes mais importantes daquele dia. Segundo suas palavras, na noite de 15 de março, aproximadamente às 7h30, Mark a chamou inesperadamente. Ela imediatamente sentiu pela voz do irmão que havia acontecido algo grave. Emma transmitiu aos detetives suas palavras, que se tornaram a prova mais importante do caso. Mark informou a irmã que havia tropeçado completamente por acaso em extratos bancários e contas de crédito escondidas por Chloe. Esses documentos mostravam claramente que Chloe há muito tempo ocultava dele enormes dívidas.
Falava-se de dezenas de milhares de dólares. Ele soava agitado e irritado. E Emma disse à polícia que nunca antes tinha ouvido o irmão tão contrariado e abatido ao mesmo tempo. Segundo as palavras de Emma, Mark lhe disse que estava completamente chocado com tal mentira, que não podia mais tolerar o engano e decidiu deixar Chloe imediatamente. Estava decididamente disposto a fazer as malas naquela mesma noite e deixar a casa para sempre. Emma tentou acalmar o irmão, pediu-lhe que não tomasse decisões apressadas, mas Mark foi inflexível. Ao finalizar a conversa, ele pronunciou uma frase que posteriormente se tornou chave para entender a situação. Não posso mais viver com uma pessoa que me enganou tão facilmente e por tanto tempo. Vou embora hoje mesmo, e não tenho certeza de que Chloe aceitará isso tranquilamente. Emma lembrou essas palavras de Mark palavra por palavra, e o detetive Turner destacou especialmente esse detalhe em suas anotações. Para a investigação foi um verdadeiro momento decisivo, pois agora as palavras de Emma relacionavam diretamente a mala encontrada junto à porta com o motivo da partida de Mark. A mala deixou de ser um detalhe acidental, agora tornou-se parte de um quadro íntegro e coerente do ocorrido. Evidentemente, Mark realmente se preparava para ir embora, e a partida foi ditada por problemas sérios e de longo prazo em suas relações. Após a conversa com Emma, os detetives verificaram mais uma vez todas as contas bancárias e relatórios de crédito de Chloe, que até então eram simplesmente parte do quadro geral. Os documentos confirmaram as palavras de Mark. Chloe efetivamente tinha graves problemas financeiros. Ela tomava créditos e ocultava do marido a verdadeira situação, pagando as dívidas anteriores com novos empréstimos. Uma tal pirâmide financeira podia desmoronar a qualquer momento. E foi precisamente esse momento que chegou quando Mark descobriu acidentalmente os documentos. Agora o quadro do que acontecia na casa começou a se compor de maneira completamente diferente. Ficou evidente que a causa do conflito entre Mark e Chloe não foi uma briga acidental, não um ataque repentino de estranhos, mas uma mentira de longo prazo que se acumulava gradualmente e levou a um ponto crítico. E quando Mark descobriu a verdade, para ele isso significou uma coisa: uma separação imediata e definitiva de Chloe. Os investigadores estavam certos de que após essa conversa com a irmã, Mark começou imediatamente a fazer as malas. A mala junto à porta confirmava completamente essa versão dos acontecimentos. Agora só restava entender como Chloe reagiu a essa decisão e que ações precisamente ela empreendeu naquela noite. A investigação não tinha mais dúvidas. Chloe sabia exatamente que seu marido se preparava para ir embora. E muito provavelmente surgiu um conflito duro entre eles por causa dessa decisão. O depoimento de Emma tornou-se para a polícia a prova mais importante, pois agora todos os detalhes encontrados anteriormente coincidiam completamente com seu relato. Os investigadores não consideravam mais um ataque acidental ou roubo como possíveis motivos do ocorrido. Agora sua atenção se transferiu completamente para o conflito familiar e as relações pessoais do casal. Era precisamente nelas que se escondia o motivo do que aconteceu na casa em 15 de março. Agora os detetives deviam saber o que aconteceu concretamente depois que Mark informou Chloe sobre sua decisão de ir embora. O depoimento de Emma eliminou definitivamente todas as dúvidas da investigação sobre as causas e motivos do conflito. Sua tarefa agora consistia em reconstruir pedaço por pedaço os acontecimentos dentro de casa, entender a reação de Chloe às palavras do marido, e descobrir como o drama familiar pôde chegar a um ponto tão extremo do qual todos agora tentavam falar, com cuidado e cautela. Enquanto os detetives tentavam entender o que acontecia entre Mark e Chloe no plano emocional, os criminalistas se ocuparam do aspecto prático da questão. Sua tarefa estava claramente definida: confirmar ou refutar os depoimentos de testemunhas com a ajuda de provas físicas, pois as palavras das pessoas podem induzir ao erro, a memória pode falhar, mas a ciência praticamente sempre dá respostas claras e inequívocas. O grupo investigador solicitou uma perícia criminalística adicional da casa, usando meios químicos especiais capazes de detectar até os sinais mais insignificantes impossíveis de ver a olho nu. Em casos similares, usualmente se aplica luminol, uma substância que revela sinais ocultos restantes após o conflito. Os peritos trataram os pisos, paredes, móveis, maçanetas de portas, literalmente cada centímetro quadrado da casa.
para reconstruir o quadro completo do ocorrido. Os resultados desta análise foram surpreendentes. Primeiro, os criminalistas descobriram sinais de luta na sala de estar. Esses sinais foram cuidadosamente registrados e mostraram que os acontecimentos neste cômodo se desenvolveram gradualmente. Os investigadores viram um quadro claro do deslocamento de Mark e Chloe pelo cômodo. O conflito começou perto do sofá e da mesa de centro. Depois se transferiu gradualmente para a saída do cômodo, para essa escada e mais adiante para a cozinha. Na cozinha, o luminol revelou ainda mais detalhes. Lá foram encontrados sinais ocultos que indicavam que o conflito se intensificou significativamente neste lugar. No chão e nos móveis de cozinha foram reveladas manchas que indicavam que um dos participantes tentava se defender e o segundo, evidentemente, tentava detê-lo. Os peritos investigaram atentamente cada sinal e descobriram um detalhe interessante. Parte dos sinais correspondia claramente às ações de uma pessoa tentando deixar o local, e a outra parte, as ações de quem tentava reter o outro dentro do cômodo. Isso coincidia com a versão de que um dos participantes do conflito queria ir embora e o outro impedi-lo. Mas o lugar-chave para entender o que aconteceu foi o quarto no segundo andar. Lá, os sinais eram os mais nítidos e numerosos. Os peritos imediatamente concluíram que aqui o conflito alcançou sua culminação. Pelos sinais no chão e nos móveis, era evidente que Mark ficou encurralado e tentou com todas as forças evitar um confronto posterior. Suas tentativas de ir embora foram infrutíferas, e isso se confirmava pela natureza da localização das manchas e sinais descobertos. Além disso, os criminalistas estudaram cuidadosamente a faca que havia sido encontrada debaixo do sofá na sala de estar. Essa faca tornou-se a prova central, pois foi precisamente nela que foram descobertas impressões digitais de duas pessoas ao mesmo tempo, Mark e Chloe. A perícia dactiloscópica confirmou claramente. A faca foi segurada nas mãos de ambos, e os peritos determinaram que a seguraram simultaneamente, estando em proximidade imediata um do outro. Isso significava que entre eles se desenrolou uma luta ativa por esse objeto. Além disso, os criminalistas indicaram em seu relatório que a natureza e localização das impressões na faca testemunhavam claramente que essa luta não foi de curta duração. As impressões estavam borradas e se sobrepunham uma sobre a outra, o que é característico precisamente de um confronto prolongado. Esse fato tornou-se o argumento decisivo contra a versão de um ataque repentino de pessoas estranhas que Chloe repetia tão insistentemente. Os peritos notaram claramente na conclusão. Na luta pela faca participaram exclusivamente duas pessoas, e ambas eram habitantes desta casa. A perícia adicional das peças de vestuário de Chloe também revelou outro detalhe curioso. Os sinais que ela descrevia como resultado do ataque de desconhecidos, na verdade eram demasiado cuidados e artificiais, correspondiam mais a tentativas de encenar uma luta do que a um confronto real. Isso confirmou mais uma vez as suspeitas dos policiais de que Chloe tentava criar artificialmente a aparência de acontecimentos que, na verdade, não ocorreram. No fim de seu relatório, os criminalistas emitiram uma conclusão inequívoca. Todas as provas recolhidas confirmam que o conflito dentro da casa foi exclusivamente interno. Nenhuma pessoa estranha participou da luta. A natureza dos sinais de sangue e impressões, sua sequência e localização, falavam de um confronto prolongado entre duas pessoas que se conheciam bem, que por alguma razão entraram em confrontação séria. Agora já não restava nenhuma dúvida de que a versão de Chloe sobre o ataque não correspondia à realidade. Os dados científicos mostraram claramente que naquela noite entre os cônjuges ocorreu uma briga séria e prolongada, cuja causa foi a decisão de Mark de deixar a esposa depois de saber de seus problemas financeiros e dívidas. A mala junto à porta e o depoimento da irmã de Mark coincidiam perfeitamente com os resultados da perícia. Os detetives entendiam que agora, tendo confirmações científicas, podiam se concentrar no principal: descobrir o que exatamente fez Chloe reagir tão agressivamente à intenção do marido de ir embora. A etapa seguinte da investigação foi dedicada ao estudo da vida pessoal do casal, documentos financeiros e correspondências pessoais, para encontrar a resposta a essa pergunta e revelar completamente as circunstâncias que levaram ao desfecho trágico daquela noite.
Entendendo que o conflito na casa de Mark e Chloe foi consequência de circunstâncias financeiras complexas, os detetives não podiam se limitar apenas a causas internas e eram obrigados a verificar absolutamente todas as versões possíveis. Em tais casos, não há resposta simples. Era necessário para essa investigação certificar-se de que não tinham perdido nem o mais mínimo detalhe ou outro participante potencial dos acontecimentos que pudesse estar relacionado com a situação de Chloe e suas numerosas dívidas. Com esse objetivo, o grupo investigador mergulhou detalhadamente no estudo da documentação financeira, extratos bancários e correspondência pessoal de Chloe. As suspeitas dos detetives se confirmaram quase imediatamente. A mulher efetivamente se encontrava numa situação financeira extremamente difícil. As dívidas que Chloe acumulou durante os últimos 2 anos não eram simplesmente grandes. Tornavam-se gradualmente incontroláveis. Quanto mais profundamente os detetives mergulhavam em suas correspondências, mais nítido ficava o quadro de quão desesperadas eram as tentativas de Chloe de ocultar seus problemas de Mark. Mas entre toda essa informação que os investigadores recolhiam, surgiu inesperadamente um novo fato inquietante. Num dos mensageiros de Chloe foi encontrada uma correspondência com uma pessoa desconhecida que exigia dela a devolução de uma grande soma de dinheiro. As mensagens tinham um caráter evidente de ameaças e estavam escritas de maneira agressiva. O credor anônimo lembrava insistentemente a Chloe sobre sua dívida, ameaçando com problemas pessoais e prometendo graves consequências se o dinheiro não fosse devolvido no prazo. Essa pessoa não simplesmente exigia o pagamento, fazia alusões claras a consequências físicas para ela e seus próximos. O detetive Michael Turner e seus colegas eram obrigados a levar essas mensagens a sério. Apesar das contradições evidentes no depoimento de Chloe e as provas físicas encontradas no local, tais ameaças não podiam ser ignoradas. Os investigadores começaram rapidamente a descobrir a identidade dessa pessoa. Graças ao número de telefone indicado na correspondência, a polícia saiu bastante rapidamente ao suposto remetente dessas mensagens. Revelou-se ser uma pessoa chamada Robert Miller, proprietário de uma pequena agência financeira especializada em empréstimos privados a altos juros. Os policiais estabeleceram vigilância 24 horas sobre Miller, estudando paralelamente sua biografia, círculo de relações e possíveis vínculos com o meio criminoso. Quanto mais informação os detetives recolhiam, mais verossímil parecia a versão de que Miller realmente podia ter um motivo para exercer pressão sobre Chloe ou sua família. Ele já havia sido citado várias vezes por métodos agressivos de cobrança de dívidas e até tinha várias queixas por parte de outros clientes. No entanto, os investigadores requeriam fundamentos mais sólidos do que simplesmente uma correspondência e uma biografia para interrogar e deter oficialmente Miller. Os policiais obtiveram autorização para verificar seus deslocamentos na noite da tragédia e também solicitaram acesso a registros médicos e outros dados importantes. Era extremamente necessário estabelecer sua localização exata no dia e hora em que ocorreram os acontecimentos na casa de Mark e Chloe. Quando os detetives receberam os resultados oficiais da verificação, a versão começou a desmoronar rapidamente. Revelou-se que Robert Miller, naquele dia, não simplesmente se encontrava noutro lugar. Tinha um álibi 100% confirmado por documentos médicos oficiais. Precisamente em 15 de março, no dia do incidente, Miller foi hospitalizado e passou por uma operação programada num hospital localizado no outro extremo da cidade. Os registros médicos e testemunhos do pessoal do hospital excluíam completamente sua presença no local dos acontecimentos em Aspen Woods. Esse álibi era tão convincente e irrefutável que os detetives foram obrigados a excluir oficialmente Robert Miller do número de suspeitos. A versão sobre um possível participante externo fechou-se novamente completamente. Assim, a investigação voltou ao ponto de partida. O conflito na casa foi exclusivamente interno, e os problemas financeiros externos de Chloe apenas intensificavam a tensão entre os cônjuges. Apesar de que a versão com o credor se revelou uma pista falsa, o trabalho da polícia não foi em vão. A verificação de Robert Miller permitiu excluir quaisquer dúvidas de que os acontecimentos daquela noite foram iniciados por alguém de fora. Agora, os investigadores podiam se concentrar completamente no conflito interno e no estudo da psicologia das relações entre Chloe e Mark. Já entendiam que foram precisamente as circunstâncias pessoais e a desconfiança mútua que levaram ao desfecho fatal.
Para o detetive Turner e seus colegas, o passo seguinte foi o estudo minucioso das correspondências pessoais e relações do casal, seus conflitos ocultos e possíveis tentativas de Chloe de ocultar seus problemas até o último momento. A correspondência financeira de Chloe com Robert Miller, embora se revelasse uma pista falsa, mostrou visualmente o grau de seu desespero e a profundidade dos problemas que puderam empurrá-la a atos desesperados. Agora os detetives estavam certos de uma coisa. A resposta estava mais profundamente nas relações do casal, e era precisamente lá que deviam continuar sua busca da verdade. Aos investigadores já ficava claro que as dificuldades financeiras e a mentira de longo prazo tornaram-se os elementos-chave que empurraram os acontecimentos daquela noite a um ponto crítico. Mas para entender definitivamente o que acontecia entre Mark e Chloe, os detetives necessitavam mergulhar mais profundamente no passado da mulher e entender até onde remontavam as raízes de seu comportamento. Para isso, a investigação começou gradualmente, passo a passo, a reconstruir o retrato psicológico de Chloe, conversando com pessoas que a conheciam muito antes do encontro com Mark. Os policiais começaram com quem alguma vez esteve perto de Chloe. Durante vários dias, os detetives estudaram cuidadosamente a lista de seus relacionamentos anteriores para entender se havia havido situações similares antes ou se o ocorrido foi para ela absolutamente atípico. À primeira vista, parecia que Chloe era uma moça bastante comum, com relacionamentos típicos que, como em muitas pessoas, terminavam por diferentes razões. Mas quando os policiais começaram a estudar atentamente os detalhes e a comunicar-se com seus ex-parceiros, revelou-se que a realidade não era tão simples. Um dos ex-parceiros de Chloe, um homem chamado Daniel, deu um depoimento detalhado na delegacia de polícia. Seu relato lançou luz sobre certas particularidades de seu comportamento que se tornaram importantes para entender como ela pôde reagir à decisão de Mark de ir embora. Daniel contou que seu relacionamento começou tão idealmente e tranquilamente como o de Chloe e Mark. Mas depois de algum tempo, começou a notar estranhas inconsistências em suas palavras. Ela constantemente lhe ocultava suas compras e dificuldades financeiras, frequentemente mentia sobre seus gastos, e quando ele tentava falar com ela sobre isso, reagia bruscamente, emocionalmente e às vezes até agressivamente. Daniel também descreveu um episódio que inquietou especialmente os investigadores. Contou que quando decidiu romper o relacionamento, Chloe não o tomou simplesmente de maneira emocional. Estava completamente abatida e quase incontrolável. Segundo ele, ela ligava constantemente, ameaçava fazer mal a si mesma, dizia coisas que causavam preocupação e medo por seu estado psicológico. Depois disso, Daniel até foi obrigado a buscar consulta com um psicólogo porque estava assustado com sua reação. Outra testemunha, ex-parceiro de Chloe, chamado James, também deu um depoimento similar. Confirmou as palavras de Daniel e contou sobre sua experiência de relacionamento com Chloe, que também começou maravilhosamente, mas terminou aproximadamente da mesma maneira, com problemas financeiros, engano e cenas muito emocionais ao tentar terminar a comunicação. James notou que após o rompimento, Chloe não simplesmente tentava recuperá-lo, mas manipulava ativamente as emoções, recorrendo a ameaças e até chantagem. Eram sinais sérios que demonstravam um certo padrão de comportamento estável que se manifestava evidentemente em momentos de crise ou perda de controle sobre a situação. Esses testemunhos de ex-parceiros permitiram à investigação ver Chloe não simplesmente como participante de um evento trágico, mas como uma pessoa com profundas particularidades psicológicas que constantemente repetia os mesmos erros. Ficou evidente que seu comportamento na noite do incidente não foi algo repentino ou acidental. Ao contrário, encaixava-se perfeitamente no modelo que ela repetia em seus relacionamentos já há muitos anos seguidos. Para confirmar as conclusões, os investigadores contataram adicionalmente uma amiga de Chloe que a conhecia ainda desde a época universitária. A amiga confirmou que a mulher efetivamente tinha problemas com o controle sobre as finanças e o estado emocional. Em situações difíceis, Chloe podia ser extremamente imprevisível e impulsiva. Segundo ela, Chloe suportava dificilmente quaisquer tentativas de deixá-la ou distanciar-se, percebendo isso como uma catástrofe pessoal. A amiga também contou que Chloe frequentemente usava a piedade e compaixão do entorno para evitar a responsabilidade por seus erros.
Após a análise de toda a informação recolhida, os investigadores obtiveram um retrato psicológico claro e bastante inquietante da mulher. Agora, o quadro do que acontecia entre Chloe e Mark parecia bastante previsível. Quando Mark soube das dívidas ocultas e tomou a decisão de ir embora, para Chloe isso não foi simplesmente um drama pessoal, mas outra repetição de um cenário profundamente enraizado que ela já experimentara repetidamente. Uma situação similar provocava nela não simplesmente medo ou raiva, mas um verdadeiro pânico capaz de levar a ações incontroláveis. A conclusão do psicólogo envolvido na investigação confirmou que para uma pessoa com tais padrões de comportamento, a partida de um próximo é percebida como algo catastrófico e absolutamente inaceitável. O psicólogo notou separadamente que as dívidas acumuladas e a necessidade de ocultá-las constantemente do marido apenas intensificaram a tensão interna e puderam provocá-la a atos impulsivos e perigosos. Assim, como resultado do estudo minucioso do passado de Chloe, a investigação formou um quadro bastante convincente e completo de sua motivação. Agora ficou completamente claro que sua reação à decisão de Mark de ir embora não foi um acidente, mas outro episódio numa história repetitiva que já se formava há muito tempo em sua vida. Os investigadores já não duvidavam de que foi precisamente essa tensão interna acumulada e a impossibilidade de lidar com a situação que levaram aos acontecimentos trágicos daquela noite. O caso adquiriu um matiz absolutamente diferente. Não uma explosão acidental de emoções, mas o final de um ciclo longo e doloroso que Chloe provavelmente já viveu muitas vezes em seus pensamentos e atos. Agora os detetives tinham uma nova tarefa: vincular esses detalhes psicológicos com as provas físicas concretas para provar a participação definitiva de Chloe no ocorrido. Quando a investigação reuniu provas suficientes, o detetive Michael Turner convidou Chloe e seu advogado para um segundo interrogatório oficial. Era um encontro decisivo para o qual se prepararam cuidadosamente durante vários dias. No pequeno gabinete da delegacia de polícia reinava um silêncio tenso, interrompido apenas pelos sons do gravador ligado e o ligeiro sussurro de papéis que o detetive dispunha atentamente sobre a mesa diante de si. Chloe estava sentada em frente ao investigador. Ao lado dela encontrava-se seu advogado, um homem tranquilo de meia idade que seguia atentamente cada movimento de Turner. Chloe parecia tensa. Seu olhar vagava nervosamente pelo cômodo, como se tentasse entender de antemão o que teria que ouvir. Turner não se apressava em começar a conversa, dando-lhe tempo para sentir o peso do momento que se aproximava. Após alguns minutos, ele começou a falar calmamente. A voz do detetive soava uniforme, sem agressividade, mas nela sentia-se a segurança de uma pessoa que controla completamente a situação. Começou lembrando a Chloe seu depoimento inicial sobre a entrada de 2 homens desconhecidos na casa, enumerando detalhadamente todos os pormenores de seu relato. Chloe confirmou suas palavras, mas já muito menos segura do que antes, às vezes olhando para o advogado como se esperasse sua indicação. Depois disso, Turner abriu a pasta diante de si e mostrou a Chloe as fotografias da janela quebrada da sala de estar. Explicou calma e metodicamente que os criminalistas estabeleceram inequivocamente o fato de que o vidro foi quebrado de dentro. Observou atentamente sua reação, mas Chloe não disse nada. Apenas desviou ligeiramente o olhar e fez uma respiração profunda, evidentemente tentando ocultar sua atenção. O advogado anotou rapidamente algo em sua caderneta, mas não disse nada em voz alta. Em seguida, o detetive passou à próxima prova, a mala meio arrumada de Mark, que estava junto à porta de entrada. Lembrou a Chloe que, segundo suas palavras, ela e Mark não se preparavam para ir a nenhum lugar. Então, por que seu marido tinha empacotado antecipadamente pertences pessoais, documentos, até o passaporte? Turner pôs sobre a mesa as fotografias do conteúdo da mala e perguntou se ela podia explicar isso. Chloe novamente ficou em silêncio, mas sua respiração tornou-se notavelmente mais frequente. Entrelaçou nervosamente os dedos e por um momento fechou os olhos, como se recompusesse. Sem esperar resposta, Turner continuou e contou sobre o depoimento da irmã de Mark, Emma. Leu a Chloe um fragmento de seu depoimento onde estava claramente dito que Mark ligou para a irmã na noite de 15 de março e lhe declarou sua intenção de ir embora depois de saber das dívidas ocultas de Chloe. O detetive acrescentou calmamente que a irmã de Mark estava disposta a confirmar seu depoimento no tribunal. Ao ouvir isso,
Chloe olhou bruscamente para o advogado. Seus olhos se encheram de inquietação. Mas o advogado, com um gesto da mão, deu-lhe a entender que, por enquanto, não valia a pena dizer nada. Turner não parava, continuando consecutivamente a apresentar as provas reunidas. Contou a Chloe sobre as conclusões dos peritos que estudaram os sinais na casa com a ajuda do luminol, sobre as impressões digitais encontradas na faca que pertenciam a ambos, sobre que os sinais de luta foram registrados apenas entre duas pessoas e que não se descobriu nenhuma pessoa estranha no local do incidente. Com cada novo fato, Chloe tornava-se cada vez mais reservada. Seus ombros se abaixavam, evitava olhar para o detetive, estudando atentamente a borda da mesa diante de si. O detetive Turner fez uma pequena pausa, dando-lhe tempo para tomar consciência de todo o volume de provas. Pronunciou lentamente, sublinhando cada palavra, que a investigação não tinha nenhuma dúvida de que sua história inicial contradizia completamente os fatos estabelecidos. No cômodo, voltou a reinar uma pesada pausa. O advogado pediu em voz baixa um pequeno minuto para uma comunicação confidencial com sua cliente, ao que o detetive aceitou, abandonando brevemente o gabinete. Quando ele voltou, a atmosfera no cômodo já tinha mudado. Chloe estava sentada ereta. Seu olhar estava dirigido para baixo. O rosto tinha empalidecido notavelmente. Mas agora em seus olhos lia-se não o pânico, mas certa determinação, como se finalmente tivesse tomado para si uma decisão importante. O advogado deu o sinal e o detetive retomou a gravação do interrogatório. A pergunta de Turner sobre o que ela queria acrescentar às suas palavras, Chloe inesperadamente começou a falar com voz tranquila e uniforme. Declarou que agora estava disposta a mudar seu depoimento e contar sobre o que realmente tinha acontecido. Com um profundo suspiro, informou que a história do roubo foi uma invenção que ela ideou no pânico, tentando se proteger. Em vez disso, Chloe contou uma nova versão, afirmando que Mark foi o primeiro a começar a briga e a atacou repentinamente quando ela tentou retê-lo de ir embora. Explicou com segurança que naquele momento estava assustada com sua reação e que suas ações foram apenas uma tentativa de se proteger, que não planejava causar-lhe mal, mas simplesmente não podia controlar a situação. Turner escutou em silêncio seu relato, registrando cuidadosamente cada palavra. Agora a versão de Chloe havia mudado radicalmente, e embora sua declaração fosse de fato um reconhecimento de participação nos acontecimentos trágicos, ela insistia que agiu exclusivamente com fins de legítima defesa. Ao terminar seu relato, o detetive desligou calmamente o gravador, anunciando que o interrogatório estava terminado. Chloe e seu advogado saíram do gabinete, deixando os investigadores com uma nova reviravolta no caso. Agora, os detetives tinham uma tarefa completamente nova: verificar a versão de legítima defesa apresentada por Chloe e determinar se ela podia ser verdade ou foi a última tentativa de evitar o reconhecimento completo de sua culpa. Depois que Chloe expressou a nova versão do ocorrido, afirmando que agiu exclusivamente para sua própria proteção, os detetives tiveram que dirigir-se novamente aos peritos. Agora, os investigadores necessitavam encontrar uma resposta clara e cientificamente confirmada à pergunta principal desta etapa da investigação. Realmente, os acontecimentos na casa podiam ser interpretados como legítima defesa, ou foi outra tentativa de Chloe de evitar a responsabilidade? Para isso, foi designada uma perícia médico-legal adicional que devia estudar e comparar cuidadosamente a natureza dos ferimentos em ambos os participantes do conflito. Os peritos analisaram minuciosa e detalhadamente cada ferida, cada arranhão e dano para estabelecer o quadro exato do ocorrido. Foi precisamente essa análise que devia pôr definitivamente todos os pontos nos is. Quando os resultados da perícia médico-legal chegaram à mesa do detetive Michael Turner, ficou claro que em mãos da investigação havia agora uma prova definitiva e irrefutável que destruía completamente a nova história de Chloe. O relatório dos peritos descrevia detalhadamente a natureza dos danos descobertos em Mark e Chloe. Segundo a conclusão, em Mark foi registrada uma multidão dos chamados danos defensivos. Tais danos, segundo as palavras dos peritos, formam-se apenas num caso: quando uma pessoa tenta se defender, cobrindo-se com as mãos e antebraços do ataque. O documento indicava que todos os danos de Mark estavam concentrados na área dos dorsos das mãos e nos antebraços.
o que testemunhava inequivocamente que tentava ativamente se defender da agressão de outra pessoa. Ao contrário, os ferimentos que foram registrados em Chloe pareciam completamente diferentes. Os especialistas médico-legais indicaram que seus cortes eram exclusivamente superficiais e cuidados, localizados de tal maneira que podiam ter sido infligidos por ela mesma. Os peritos até notaram que a localização e forma dos danos em seus braços não correspondiam àqueles que usualmente se recebem ao tentar se defender. Em outras palavras, os danos de Chloe eram mais uma encenação, uma tentativa de criar a ilusão de uma luta e não seu resultado real. Separadamente no relatório, indicava-se a ausência completa de quaisquer sinais ou traumas no corpo de Chloe que pudessem indicar resistência ativa ou legítima defesa. Em seu corpo não foram registrados nem hematomas, nem arranhões, nem contusões, que quase sempre estão presentes em pessoas que tentam se proteger numa situação de confronto físico. Como resultado da análise, os médicos legistas chegaram a uma conclusão inequívoca. A natureza e localização dos ferimentos em Chloe contradiziam completamente sua nova versão sobre legítima defesa. Para os detetives, esse relatório tornou-se a prova mais forte de toda a investigação. Agora possuíam uma prova científica irrefutável que indicava claramente quem exatamente foi o agressor naquela noite e quem tentava se defender. O relatório dos criminalistas destruía literalmente todas as afirmações de Chloe, desde a primeira versão sobre a entrada de desconhecidos até a nova versão sobre a suposta defesa forçada do ataque por parte do marido. Quando o detetive Turner informou desses resultados ao advogado de Chloe, a estratégia defensiva da suspeita praticamente desmoronou aos olhos. O advogado evidentemente entendia a gravidade da situação e já não comentou nem disputou as conclusões dos peritos. Chloe também guardava silêncio, evitando olhar nos olhos dos investigadores, como se entendesse que agora não tinha mais nada a dizer. Assim, a perícia médico-legal confirmou definitivamente as suspeitas dos detetives de que Chloe não simplesmente participou do conflito, mas foi precisamente ela a parte que iniciou o ataque e empreendeu ações agressivas ativas em relação ao marido. Todas as provas reunidas anteriormente encaixaram-se perfeitamente com a nova conclusão dos peritos, formando um quadro íntegro do ocorrido. Os investigadores obtiveram uma compreensão clara de que a versão sobre legítima defesa foi outra tentativa de Chloe de escapar da responsabilidade pelo ato cometido. Agora os detetives tinham apenas uma tarefa: registrar oficialmente esse fato e entregar todas as provas ao promotor para apresentar as acusações oficiais. Com esse relatório em mãos, os investigadores estavam certos de que a questão da culpabilidade de Chloe já não admitia dúvidas, e só lhes restava preparar os documentos finais para que o tribunal pudesse começar a consideração do caso. Depois que as últimas provas foram cuidadosamente estudadas e documentadas, o caso chegou ao ponto em que a investigação posterior se tornava inútil. Os investigadores e a promotoria já possuíam um conjunto exaustivo de provas que confirmavam que Chloe não simplesmente foi participante do conflito, mas também era sua principal iniciadora. Nesse momento, a promotoria lhe apresentou oficialmente a acusação: assassinato em segundo grau, cometido intencionalmente, mas sem preparação prévia. Chloe recebeu essa notícia sem surpresa evidente. Por recomendação de seu advogado, não reconheceu sua culpa e decidiu aderir à versão de que suas ações foram exclusivamente uma medida necessária de proteção contra a agressão de Mark. Sua posição não mudou mesmo depois que diante dela puseram numerosas conclusões de peritos, depoimentos de testemunhas e protocolos de ações investigativas. Chloe e seu advogado continuavam insistindo que não planejava cometer ações antijurídicas e que tudo o ocorrido foi resultado de um concurso de circunstâncias trágicas. O promotor, familiarizado com todos os matizes do caso, estava certo de sua posição. Entendia que as provas reunidas falavam muito mais convincentemente do que quaisquer palavras. Foi precisamente por isso que não tentou adicionalmente convencer Chloe da insustentabilidade de sua defesa, mas simplesmente transmitiu os materiais ao tribunal, onde agora devia ocorrer a batalha final de argumentos. Os investigadores, nesse momento, já tinham terminado sua parte do trabalho. Para eles, o caso estava resolvido completa e bastante inequivocamente. Sua tarefa consistia apenas na preparação de todos os documentos e na entrega dos materiais reunidos ao promotor.
Agora chegava a vez dos advogados de ambas as partes apresentarem suas versões do ocorrido perante os jurados. O interesse público por esse caso aumentou bruscamente, porque de fora parecia completamente diferente. Para muitos conhecidos e vizinhos, Mark e Chloe eram um casal ideal, uma família exemplar a qual invejavam e admiravam. Agora tudo isso foi destruído num instante. E era difícil para as pessoas acreditar nas circunstâncias obscuras e complexas que se ocultavam por trás das paredes de sua casa. O processo judicial prometia ser longo e complexo. Ambas as partes tinham fundamentos suficientes para insistir em suas versões dos acontecimentos. E agora a tarefa da acusação consistia em convencer os jurados da veracidade das provas que foram obtidas durante a investigação. Os advogados de Chloe, por sua parte, preparavam-se para apresentá-la como vítima das circunstâncias, uma pessoa apanhada numa situação sem saída e obrigada a agir para se proteger. Precisamente aqui, na sala do tribunal, deviam ser expressados todos os detalhes que os investigadores reuniram tão cuidadosamente. Aqui também seriam interrogadas as testemunhas, peritos e pessoas que conheceram esse casal suficientemente intimamente para confirmar ou refutar certos depoimentos. Agora, o desfecho do caso dependia não apenas das provas, mas também de como essas provas seriam apresentadas e percebidas pelos jurados. Para Chloe, era a última possibilidade de provar que suas ações tinham justificação, e para a parte da acusação, uma chance de mostrar que todos os argumentos da defesa eram apenas uma tentativa de escapar da responsabilidade. A última palavra ficava nas mãos do tribunal, e só lá devia decidir-se o destino definitivo de Chloe. No julgamento, o promotor apresentou passo a passo perante os jurados uma reconstrução detalhada e precisa dos acontecimentos daquela noite, baseada exclusivamente nas provas e conclusões dos peritos. Pela primeira vez, o quadro do ocorrido tornou-se absolutamente claro. Compôs-se num relato único e convincente no qual não ficava lugar para acidentes ou dúvidas. Segundo a versão da acusação, o início dos acontecimentos foi a conversa telefônica de Mark com a irmã às 19h30. Nesse breve diálogo, ele lhe informou que descobriu os problemas financeiros ocultos de Chloe e decidiu firmemente abandoná-la para sempre. A irmã de Mark confirmou isso em seu depoimento, descrevendo sua voz como abatida, mas determinada. Foi precisamente essa ligação que se tornou o ponto de partida do conflito seguinte. Aproximadamente às 20h10, imediatamente após a conversa, Mark começou a guardar suas coisas numa mala. O promotor indicou que esse fato se confirma pela própria mala, descoberta pelos policiais na entrada junto à porta, com pertences pessoais, passaporte e cartões bancários de Mark. Quando Chloe entendeu que seu marido realmente se preparava para ir embora, entre eles acendeu-se uma briga séria que, tendo começado na sala de estar, tomou rapidamente impulso. Os sinais revelados pelos criminalistas com a ajuda do luminol mostraram que inicialmente a disputa teve um caráter emocional. No entanto, logo a situação saiu de controle e transformou-se em confronto físico. Segundo os materiais do caso, a briga transferiu-se rapidamente para a cozinha, onde a situação piorou bruscamente. Foi precisamente lá que Chloe, muito provavelmente, tomou a faca de cozinha que mais tarde os peritos encontraram debaixo do sofá na sala de estar, com impressões digitais de ambos os cônjuges. O promotor descreveu detalhadamente como Mark tentava evitar um confronto posterior e recuava para cima, para o quarto. Os peritos confirmaram que tentou repetidamente se proteger do ataque. Em suas mãos e antebraços foram descobertos múltiplos ferimentos defensivos, característicos de uma pessoa que se cobre do golpe de uma faca. No quarto do segundo andar ocorreu a culminação do conflito. Segundo as conclusões da perícia médico-legal, o confronto durou pouco tempo, mas foi muito intenso. Depois disso, Chloe permaneceu algum tempo em estado de choque e inação. Só depois de um tempo começou a empreender ações ativas para ocultar o verdadeiro quadro do ocorrido. A acusação declarou que foi precisamente nesse período que Chloe decidiu encenar a versão sobre entrada e ataque de desconhecidos. Quebrou a janela na sala de estar de dentro para criar a ilusão de arrombamento. E depois infligiu-se cortes usando uma lâmina encontrada no banheiro. A perícia médico-legal confirmou que seus ferimentos eram superficiais e tinham evidentemente um caráter de encenação.
Essa sequência foi cuidadosamente reconstruída pelo promotor minuto a minuto e confirmada por múltiplas provas. A ligação à irmã, a mala arrumada, as conclusões dos peritos, os depoimentos de testemunhas e a natureza dos ferimentos de ambos os participantes do conflito. O promotor sublinhou que as ações de Chloe não podiam ser consideradas como acidente ou defesa espontânea. Ao contrário, todos os fatos indicavam que foi precisamente ela a iniciadora do conflito e conscientemente cometeu ações dirigidas contra Mark, depois do que empreendeu uma tentativa de ocultar isso. Essa reconstrução cuidadosamente construída e confirmada pelas provas tornou-se o fundamento da acusação e o ponto de partida do processo judicial. Agora os jurados deviam decidir o destino de Chloe, baseando-se exclusivamente nos fatos e na lógica dos acontecimentos daquela noite trágica. O processo judicial começou em maio de 2024 e imediatamente atraiu uma enorme atenção do público. Ao longo das sessões, a defesa afirmava insistentemente que Chloe agiu exclusivamente por autodefesa, descrevendo-a como vítima das circunstâncias. No entanto, a acusação refutava consecutivamente essa versão, apresentando provas físicas estritas e indiscutíveis, as conclusões dos peritos, a natureza dos ferimentos, os depoimentos de testemunhas e os detalhes da encenação do roubo. Após vários dias de debates judiciais, os jurados retiraram-se para deliberar. Discutiram o caso longa e minuciosamente, examinando cada detalhe. Após horas de espera, foi anunciado seu veredicto definitivo. Chloe foi declarada culpada de assassinato em segundo grau. O juiz ditou a sentença: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional apenas após 17 anos. Agora, o destino posterior de Chloe dependia completamente de como ela passaria esse tempo e se poderia convencer a comissão no futuro de que merecia uma chance de retornar à sociedade. Depois que o juiz pronunciou seu veredicto, a história de Mark e Chloe pareceu chegar à sua conclusão lógica. A casa no tranquilo subúrbio de Aspen Woods, que alguma vez foi símbolo de uma vida ideal e uma jovem família bem-sucedida, logo foi posta à venda. Os novos proprietários apressaram-se a fazer reformas, tentando apagar qualquer lembrança dos acontecimentos trágicos ocorridos dentro de suas paredes. Chloe atualmente cumpre a pena ditada pelo tribunal num estabelecimento correcional de Alberta. Sua vida mudou radicalmente, e agora toda sua existência se reduz à rotina da vida carcerária. Enquanto isso, os vizinhos e conhecidos do casal retornaram gradualmente ao seu modo de vida habitual, tentando lembrar o menos possível dessa história. Mas apesar do veredicto definitivo, alguns detalhes ficaram sem resposta. Ninguém jamais saberá que palavras exatamente soaram entre eles naquelas últimas 4 horas, e o que exatamente foi aquela última gota após a qual os acontecimentos se tornaram irreversíveis. Esses detalhes ficarão para sempre ocultos, conhecidos apenas por uma pessoa, aquela que agora os guarda silenciosamente atrás das grades.